Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula, aula número 2, as relações métricas no triângulo retângulo, aplicação, ou seja, exercícios. É, nessa aula número 2, veremos exercícios mais simples. Na aula 3, um exercício um pouco mais complicado. Então, primeiro exercício, calcule o valor de x nesse triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é de 90 graus, é um ângulo reto, isso aqui é a hipotenusa, aqui um cateto. O maior lado é a hipotenusa. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Sempre que o triângulo não tiver altura nem projeção, eu uso sempre o teorema de Pitágoras. Das 5 relações que nós vimos na aula passada, é essa que eu busco. Então, A2 é igual a B2 mais C2. Esse A é a hipotenusa. Então, no lugar do A, eu vou colocar x. Aí, aqui, ó. E no lugar do B e C, eu vou colocar os catetos, 3 e 4. Eu efetuo os cálculos. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Então, 9 mais 16 é igual a 25. X ao quadrado igual a 25. Aqui, ó. Só que eu não quero x ao quadrado, eu quero o valor de x. E o inverso da potência é a raiz. Vou extrair a raiz quadrada do primeiro membro e a raiz quadrada do segundo membro. Com o inverso da potência é a raiz. Corta esse 2 com esse 2, que são os índices. Fica a raiz quadrada de x, que é x. E a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. A interpretação geométrica é essa daqui, ó. Esse cateto mede 4. 4 ao quadrado é 16. Você tem 16 quadrados aqui. Esse cateto mede 3. 3 ao quadrado é 9. Então, 9 mais 16, 25. Né? Essa é a interpretação geométrica desse exercício. Isso aqui é a estátua aí do Pitágoras. Agora, vou ver o exemplo 2. Calcule o valor de x no triângulo retângulo. Então, isso aqui é a altura, isso aqui é uma projeção, isso aqui é uma projeção. O aluno sempre tem dificuldade. Qual fórmula que eu escolho? Ora, das 5 fórmulas que nós vimos, 5 fórmulas aqui, as 5 relações, essa não serve. Ela não tem os catetos. Ó. Essa número 2 também não serve, porque o cateto B é isso aqui. Eu não tenho esse cateto. C ao quadrado, que é a fórmula 3. Eu não tenho esse cateto. A altura ao quadrado é igual a m vezes n. É essa fórmula que serve. Ó. A altura faz o papel do x, o 9 é uma projeção e o 4 é uma projeção. Então, esta é a fórmula que serve. Nenhuma outra serve. Então, é assim que eu escolho. Eu vou analisando uma por uma. Essa última também não serve porque eu não tenho os catetos nem B nem C. Então, definida a fórmula, x é o h. Então, x2 é igual a 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36. Então, esse 9 é uma projeção, 4 é uma projeção. Raiz quadrada de 36, eu vou extrair a raiz do primeiro membro, a raiz do segundo membro. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x e a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. A interpretação geométrica nós vimos na aula passada. Ó. Isso aqui é altura. Altura, tá vendo? Altura. Aqui é uma projeção, aqui é uma projeção. Então, você forma um quadrado com H2 e m vezes n. Isso aqui é o m, que é a projeção, e isso aqui o n. Então, essa é a interpretação geométrica. Exercício 3. Calcule o valor de x no triângulo retângulo. Primeira coisa que eu tenho que escolher é a fórmula, a regra. Ó, não pode ser o teorema de Pitágoras, eu já falei. Todas as vezes que tiver altura, tiver projeção, sem chance. Pitágoras não é. Pitágoras é quando o triângulo está sozinho, sem projeção e sem altura. B ao quadrado igual a vezes m. Também não. Vou escolher essa. C ao quadrado igual a vezes m. Isso aqui é o C. Esse 9 é a hipotenusa e 4 é a projeção. Então é a fórmula número 3. Ok? Essa aqui não serve porque nem altura eu tenho aqui. Não tem o valor da altura. Essa fórmula não serve, essa também não. Então a fórmula 3. Está lá a fórmula número 3. C ao quadrado igual a vezes m. C é o x. Então no lugar do C eu coloco x. O A e o M é o 4 e o 9. Então, 9 vezes 4, 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Então, x vale 6. E aqui nós temos a interpretação geométrica da primeira aula. É claro que você não precisa fazer isso no exercício. Eu cobro dos meus alunos. Esse exercício assim mais simples, eu dou para ele, eu forneço para ele o problema, ele arma o problema, equaciona e me dá a interpretação geométrica, do jeito que nós vimos na aula passada. É claro que numa prova isso aqui não tem necessidade nenhuma, você não vai fazer isso. Né? Exercício número 4. Calcule o valor de x do triângulo retângulo. Você observa que esse triângulo aqui está de cabeça para baixo, se é que triângulo tem cabeça, né?
Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter, eu vou girar esse triângulo aqui para ficar mais fácil. Você quando faz uma prova, você gira a folha de papel, é muito mais simples, né? No meu caso aqui eu girei, ó. Isso aqui veio para cá, entendeu? Ele rotacionou assim, ó, virou. Então esse veio para cá e esse aqui é o 10, que é o maior lado, e esse aqui o maior cateto. Então eu vou escolher a fórmula. Ora, não é o teorema de Pitágoras. Não é porque eu tenho hipotenusa? Eu tenho. Eu tenho um cateto? Tenho. Mas o que eu estou querendo é altura. Altura x. Então aqui não tem altura, aqui não tem altura, aqui não tem altura. Aqui tem altura, mas não tem as projeções. Então essa fórmula número 4, ela não serve, porque eu não tenho nem m nem n. A última fórmula é que serve. A vezes h é igual a b vezes c. Eu tenho a hipotenusa, eu tenho os catetos e não tenho altura. É a quinta fórmula, é assim que eu escolho. Feito a escolha da fórmula, nós vamos substituir. A é a hipotenusa, que é 10. H é a altura, que é x. E 5 raiz de 3 são os catetos. Tá lá. 5 vezes 5, 25. 25 raiz de 3. É claro que você não vai querer multiplicar o 25 por 3, né? Isso aqui é uma raiz quadrada. Você aprendeu isso lá em radicais, estudos radicais. Você não pode invadir o 25 com 3, fazer 75. Então, eu multiplico só o 5. Ó. 5 vezes 5, 25. Isso aqui é uma multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, 25 dividido por 10. Simplifica por 5. E aqui por 5 vai dar 25 dividido por 5 é 2 e 10 por 5. Aliás, 25 dividido por 5 é 5. 10 dividido por 5, 2. Então, 5 raiz de 3 sobre 2 fica assim. E isso aqui é interpretação geométrica. Ó. A altura multiplicado pela hipotenusa é igual ao produto dos dois catetos. Então, esse retângulo é do tamanho desse retângulo. Obviamente, isso aqui eu já disse, não tem necessidade. Apesar que eu cobro dos meus alunos esses exercícios assim simples. Ele efetua os cálculos e me mostra a figura. Calcule o valor da medida da altura do trapézio. Então você observa que esse problema eu já modifiquei um pouco. Não tem triângulo aqui. Tem um trapézio. Isso aqui é um trapézio isósceles. Esse lado é do tamanho desse. Ó, 10 centímetros, 10 centímetros, 7 centímetros, 19 centímetros. Eu quero saber o valor da altura. Então eu vou desenhar aqui. Ó. Coloquei o esquadro, ângulo de 90 graus. Todas as vezes que é a altura você tem que apoiar o ângulo de 90 graus na base. E aí você risca. Risquei a altura. Mas tem outra altura do lado de lá. Se eu quiser, eu posso traçar também. Coloco o esquadro desse lado e traço a altura. Tá vendo? Tirei o esquadro. Isso aqui é a altura. Correto? Aí eu pintei isso aqui, porque daqui até aqui é 7 centímetros. Então, essa parte aqui também é 7 centímetros. Então, você observa que isso aqui é 7 centímetros. Ora, 19 menos 7 é 12. Então, sobrou 6 centímetros para esse lado e 6 centímetros para esse lado. Porque 6 mais 7... é 13 mais 6, 19. Porque 19 é daqui até aqui. Agora eu pintei esse triângulo aqui. Ó. Eu estou buscando um triângulo. Então, obtive esse triângulo. Isso aqui é a altura. Tirei esse triângulo. Um triângulo retângulo. Isso aqui é a hipotenusa. Isso é um cateto. Isso é outro cateto. Vou usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é 10. Então, 10 ao quadrado, que é igual a H2, mais 6 ao quadrado. Nesse momento, o aluno ele sempre erra aqui, porque ele quer colocar o H2, ele quer colocar a letra no primeiro membro, a variável no primeiro membro, e não é. Aqui se observa que quem é a hipotenusa é o número 10, então é o maior lado, isso aqui é a hipotenusa. Então a hipotenusa ao quadrado, que é 10, é igual a 1 cateto ao quadrado, a medida de um cateto ao quadrado, mais a medida do outro cateto ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Passo o 36 para o primeiro membro com a operação inversa. Isso aqui é uma adição, você passa subtraindo. 100 menos 36 é 64. O número que é elevado ao quadrado dá 64 é a raiz de 64, que é 8. Extrai a raiz do primeiro membro, extrai a raiz do segundo membro. Então, h igual a 8. Então, a altura do trapézio é o número 8. Então, nessa primeira bateria, nós fizemos aí de exercícios mais simples, que era para aplicação das regrinhas aí, das relações métricas no triângulo retângulo, as 5 relações. Na terceira aula e última aula, nós vamos ver aí uns problemas um pouquinho mais apurados, aplicando essas relações. Até lá!